Eu já sei que esse vídeo provavelmente vai deixar alguém puto e, sinceramente, eu tô um pouco me lixando pra isso. Porque se tem uma coisa que eu percebi nos últimos anos é que quando o assunto é política, parece que você tem só duas opções, né? Ou você é de esquerda ou você é de direita. E se você fala qualquer coisa que não encaixe perfeitamente nesses dois lados, pronto. Alguém vai tentar descobrir que lado você realmente tá, né? Ah, mas você votou em quem? Você votou do Lula ou do Bolsonaro? Você é comunista ou você é bolsonarista? E eu fico pensando, por que a gente precisa tanto colocar as pessoas, tipo, numa caixinha, sabe? Por que eu não posso concordar com uma coisa que alguém da esquerda falou e discordar de outra? E por que eu não posso concordar com uma proposta da direita e achar outra completamente absurda? Sabe? Parece que eu preciso comprar o pacote completo. E talvez esse seja exatamente o problema. A política brasileira virou torcida. E eu não tô falando só de um lado, tô falando dos dois, né? Pensa, tipo, no futebol, né? Você é palmeirense, eu sou palmeirense também. Se o Palmeiras jogar mal, a gente pode reclamar. Se o técnico escala errado, a gente reclama, né? Se o jogador perde um gol, a gente xinga. Mas quando você entra na política, parece que a lógica muda, né? O político faz você... O político que você gosta faz alguma coisa errada? Não, mas veja bem, tem contexto, a imprensa está perseguindo, você não entendeu o que ele quis dizer. Agora, se o político adversário faz exatamente a mesma coisa, aí acabou. É, o país está perdido, isso é um absurdo, são tudo corruptos. E é engraçado, né? Porque às vezes você pega duas pessoas discutindo política na internet e as duas estão fazendo exatamente a mesma coisa. Só muda o político que elas estão defendendo, saca? Isso é uma coisa que eu acho muito perigosa, porque quando você começa a defender uma pessoa, em vez de defender a ideia, você deixa de ser eleitor, você vira torcedor. E político não deveria ter torcida. Político deveria ter cobrança. E antes que alguém diga, tá vendo, esse cara tá atacando a direita. Não. Agora vamos falar da esquerda, né? Porque a esquerda também tem seus problemas. Tem gente que simplesmente não consegue admitir que um político de esquerda errou. Você aponta um problema e a resposta é, mas e o Bolsonaro? Cara, eu não perguntei do Bolsonaro, eu tô falando dessa situação aqui, sabe? Mas a direita faz pior, tá? Mas isso não torna o erro da esquerda certo, e a mesma coisa acontece do outro lado. Você critica alguém da direita e resposta, mas o Lula roubou. Tá, mas eu tô falando disso aqui, uma coisa não anula a outra, sabe? Talvez seja uma das fases mais importantes desse vídeo. A incoerência não tem ideologia. Não é de esquerda, não é de direita, é simplesmente incoerência. Se uma coisa é errada quando seu adversário faz, ela deveria continuar sendo errada quando alguém que você gosta faz também. Isso é óbvio, mas olhando para a internet não parece, né? Agora a gente está entrando novamente naquele período de eleição, né? Propaganda eleitoral começou, acho que dia 16 de agosto, e no dia 4 de outubro a gente vai para as urnas escolher presidente, governador, senador e deputado, né? E olha como é curioso. As pesquisas já estão colocando Lula e Flávio Bolsonaro como os principais nomes desse momento, né? E a pesquisa da Quaest, divulgada em agosto, o Lula apareceu com 38% no primeiro turno contra 31% do Flávio, né? No segundo turno, 43% contra 40%. Outra pesquisa da BTG colocou o Lula com 41% e o Flávio com 36% no primeiro turno. E 47% contra 44% no eventual segundo turno. E sabe por que que eu acho mais interessante nisso? Que mesmo antes da eleição acontecer, muita gente já decidiu. Não é porque estudou proposta, não é porque comparou os planos de governo, não é porque analisou o histórico, mas porque eu sou contra aquele e outro. E talvez esse seja um dos maiores problemas da nossa política. A gente não vota necessariamente quem a gente gosta. Às vezes, né? A gente vota em quem a gente acha que consegue impedir o outro de ganhar. E eu entendo isso de verdade, porque existem pessoas que têm medo do outro lado. Tem gente que olha para a esquerda e pensa: se eles ganharem, o Brasil vai virar um desastre. Tem gente que olha para a direita e pensa: se eles ganharem, o Brasil vai virar um desastre. E os dois lados têm certeza absoluta disso, sabe? E aí acontece uma coisa curiosa. Você pergunta:
mas o que exatamente você gosta no seu candidato? A pessoa começa a explicar e às vezes a metade da resposta é que o outro é pior. Percebe? A escolha deixa de ser eu quero esse e passa a ser eu não quero aquele. E eu acho que isso é uma armadilha, porque você pode passar 4 anos dizendo eu votei nele porque era melhor que o outro. Mas depois você precisa conviver com as consequências da escolha, né? E não adianta dizer, ah, mas pelo menos não foi o outro. Isso não resolve o problema. E a gente precisa parar de tratar político como celebridade, saca? Político não é jogador de futebol, não é cantor, não é influencer, não é membro da nossa família. Ele tá ocupando um cargo público e, teoricamente, está trabalhando para nós, né? Então, eu não consigo entender essa necessidade de defender político como se fosse um parente, né? E o meu irmão fizer uma coisa errada, eu posso continuar amando meu irmão. Mas eu vou falar, porra, você fez merda, né? Por que que o político tem que ser diferente? Porque eu preciso passar o pano. Eu preciso encontrar uma justificativa. Porque eu preciso defender tudo. Eu posso achar uma pessoa boa para governar e ainda assim criticar essa pessoa. Na verdade, eu acho que é exatamente isso que eu deveria fazer. Porque se eu votei em alguém, eu não entreguei minha consciência junto com o voto. Eu continuo tendo o direito de cobrar. E aqui vem uma parte que talvez muita gente não goste. E a gente tem responsabilidade também. Que é muito fácil colocar toda a culpa no político, né? Ah, político é tudo ladrão, político não presta, político mente. Tá, mas quem coloca o político lá? A gente. E eu não tô dizendo que o eleitor é culpado, né, por tudo que acontece. Mas a gente precisa assumir uma parte da responsabilidade também, né? Porque hoje qualquer coisa que confirma aquilo que eu já acredito vira verdade. Recebe um vídeo no WhatsApp, não sabe quem fez, não sabe de onde veio, não sabe se é antigo, não sabe se foi editado, mas confirma aquilo que você pensa. Então você compartilha. Olha aí, ó, 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 tá vendo? Pronto, mais uma informação duvidosa circulando. E isso acontece dos dois lados. Todo mundo reclama de fake news, mas quase ninguém reclama da fake news quando ela favorece o próprio lado, né? E isso é muito perigoso, porque a democracia depende de pessoas capazes de lidar com fatos que não gostam. Se uma informação contradiz aquilo que você acredita, talvez a primeira reação não deveria ser, né? Isso é fake, talvez deveria ser, será que é verdade, né? Então, o que eu acho que deveria importar? Proposta, histórico, resultado, caráter, equipe, capacidade e principalmente a coerência. Eu quero saber o que o candidato pretende fazer, quero saber quanto vai custar, quero saber onde vai sair o dinheiro, quero saber se aquilo é possível, quem tá junto, né, o histórico daquela pessoa, saber o que ela fez quando teve poder. Porque falar bonito qualquer um fala. Prometer qualquer um promete, né? Na época da eleição todo mundo ama o povo, todo mundo quer melhorar a saúde, melhorar a educação, combater a corrupção, quer segurança, emprego, né? Diminuir a pobreza. E ótimo, mas como? Quanto custa? Quem que vai pagar? Em quanto tempo? Qual que é o plano? Essa é a conversa que eu gostaria de ver mais, sabe? E menos, ah, meu candidato é melhor e mais, essa proposta é melhor por causa disso. Então, uma coisa que eu acho muito estranha, a gente começou a achar normal odiar alguém simplesmente porque essa pessoa vota diferente. Cara, você pode discordar sem odiar essa pessoa, você pode discutir política sem destruir uma amizade, você pode ter opinião completamente diferente e continuar tomando cerveja junto. Aliás, talvez a democracia dependa exatamente disso. Pessoas diferentes conseguirem conviver. Porque se toda pessoa que discorda de você é sua inimiga, você não tem mais debate, você tem guerra. E a política não deveria ser guerra. A política deveria ser discussão sobre como administrar um país. E eu acho que eu não me considero de direita, também não me considero de esquerda, porque eu não quero entregar minha cabeça para ninguém. Se a direita fizer uma coisa boa, eu vou falar que foi boa. Se fizer coisa ruim, eu vou falar que foi ruim. Se a esquerda fizer uma coisa boa, foi boa. Se fizer coisa ruim, foi ruim. E se amanhã aparecer um candidato completamente diferente, eu quero ter liberdade para olhar para ele também, saca? E não quero casar com político. Quero votar, é diferente.
Talvez você esteja pensando aí, mas então em quem você vai votar? E sabe o que é engraçado? Eu não acho que você precise saber disso agora. Talvez você precise pesquisar primeiro, ouvir candidatos que você nunca ouviu. Talvez você precise ler propostas que você normalmente ignoraria. Talvez você precise assistir alguém que você não gosta, sem entrar no vídeo procurando motivo para odiar. Porque você só consome conteúdo que confirma o que você já fez, você não está se informando, você está se confortando. E existe uma diferença enorme entre as duas coisas. Então, quando chegar outubro, eu não quero convencer a votar em ninguém. Aliás, eu prefiro que você não vote em ninguém por minha causa, vote por você. Pesquise, compare, questione e, principalmente, não dê cheque em branco para político nenhum. Eles continuam sendo políticos e nós continuamos sendo cidadãos. Cidadãos, né? Se o candidato ganhar, continue cobrando. Mas se o seu candidato ganhar, se ele perder, continua cobrando. Se ele fizer coisa boa, reconheça. Se fizer coisa ruim, critique. Mesmo que doa, mesmo que seus amigos discordem, mesmo que seu grupo político fique bravo, porque no final, o político não deveria ser maior que a ideia, né? E a ideia não deveria ser maior que a realidade. Eu vou terminar com uma pergunta. Não quero saber você é Lula ou Bolsonaro. Não quero saber você é esquerda ou direita. Eu quero saber uma coisa muito mais difícil. Você consegue apontar um erro do seu próprio lado? E talvez é aí que começa a conversa de verdade, né? E se você chegou até aqui, comenta aí. Não precisa dizer quem que você vai votar, só me responde. Qual é uma coisa que você gostaria que o seu próprio lado tivesse coragem de admitir? Eu realmente queria ler isso, porque talvez a gente esteja precisando menos de pessoas que concordam com tudo e mais de pessoas que conseguem pensar por conta própria, sabe? Eu não sou de direita, eu não sou de esquerda e talvez esse seja justamente o ponto.